pessoal, agora é hora da história. Bom dia, como vocês estão? Espero que tenha sido um bom final de semana. A gente está encerrando a semana agora no domingo, né? E vamos começar uma nova semana amanhã. Hoje a gente vai falar sobre a história de Daniel, que é um homem muito fiel a Deus, era um homem muito correto, muito justo e muito trabalhador. E ele morava num reino em que havia um rei, o rei Dário. E lá ele atuava como um trabalhador para ele. E o rei Dário gostava muito de Daniel, porque ele era um homem muito competente. E aí ele deu um trabalho a Daniel de muita importância. Daniel era cobrador. E aí o rei gostava muito dele, dava muitos benefícios a ele. E outros trabalhadores não gostavam de Daniel. Eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era muito amado pelo rei. E eles não queriam que Daniel fosse tão próximo do rei assim. Então eles pensaram em alguma forma de destruir Daniel. E eles ficaram pensando, como vamos fazer isso? Como podemos destruir um homem que é tão correto? O que é que a gente vai ter para acusar ele? Não tinham nada que pudessem fazer para tirar o amor do rei por Daniel, porque Daniel era muito correto, não fazia nada de errado. E aí eles tiveram uma ideia. Para fazer com que Daniel fizesse algo do errado, tinha que ser alguma coisa a ver com a lei. Então ele tinha que desobedecer a lei. E aí eles lembravam que Daniel era muito temente a Deus. E ele costumava orar a Deus 3 vezes ao dia. E eles pensaram, se a gente for até o rei e disser para o rei que ele deve fazer um decreto, uma ordem, uma lei, para que durante um mês todos daquele reino adorassem apenas ao rei. Não poderiam adorar outros deuses, não poderiam adorar nem cultuar nada, nem ninguém além do próprio rei. E aí o rei concordou e o decreto foi imposto no reino. Mas Daniel não se importou, porque Daniel era muito temente a Deus. Ele disse, eu jamais irei adorar outro alguém do nosso Senhor. E então o rei ficou muito triste porque os trabalhadores do rei que queriam destruir Daniel ficavam olhando Daniel todo dia, à espera de que em algum momento eles pudessem acusar Daniel. Então Daniel voltou para casa em um dia de trabalho e foi fazer o que era de costume, orar ao Senhor. E nesse momento os trabalhadores viram Daniel orando em sua casa e foram correndo contar para o rei. Rei Dário, Daniel estava descumprindo a sua ordem, estava adorando e cultuando ao Deus dos judeus. E o rei ficou muito triste, muito desapontado. Ele queria salvar Daniel, mas nada poderia fazer porque a lei era concreta, a lei não poderia ser modificada. E aí ele mandou chamar Daniel e ele disse que o seu Deus, a quem você segue continuamente, o livre, porque Daniel ia ser colocado na cova dos leões. Naquela época, era uma das punições, você ser colocado numa cova cheia de leões. Leões que iriam machucar alguém que entrasse, leões que iriam morder, maltratar, e era uma penitência, era uma prisão. E aí, Daniel foi para a cova dos leões. Ele foi, mas Daniel não teve medo. Ele entrou, orou ao Senhor e pediu para que ele ajudasse ele nessa situação. Ele confiou que o Senhor iria tirá-lo dessa. E então o rei ficou muito triste, ficou a noite inteira muito preocupado. Ele pensou, será que o Deus de Daniel realmente existe? Será que o Deus de Daniel vai protegê-lo? Será que esse Deus existe? E aí ele não conseguia comer, não conseguia dormir. E logo quando amanheceu, o rei foi correndo para a cova dos leões, para saber se Daniel havia sobrevivido ou não. E ao chegar lá, ele falou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você segue continuamente, pode livrá-lo dos leões? E aí ele ficou esperando uma resposta. E lá no fundo, Daniel respondeu, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois
eu fui considerado inocente à vista de Deus. Deus jamais iria condenar Daniel, porque ele foi fiel a Daniel até o fim. Até o momento em que ele foi posto à prova, Daniel iria morrer na cova dos leões. Mas a sua fé era tão grande no Senhor que o Deus vivo que a gente segue salvou Daniel dos leões. E aí, então, Daniel foi retirado da cova dos leões. O rei Dário ordenou que ele saísse de lá e os ajudantes tiraram Daniel. Ele ficou incrédulo com a situação, porque ele não acreditava até então que o Deus a quem Daniel seguia era um Deus bondoso, misericordioso, salvador. Então o rei emitiu uma nota, escreveu a todos os homens de todas as nações e todas as línguas que Deus era o salvador da gente. Deus era um Deus maravilhoso, era um Deus de palavra, era um Deus que salvava aqueles a quem confiava nele. E então ele foi convencido por essa história e passou a acreditar no Deus de Daniel também. E essa historinha, o que é que ela quer nos contar? Ela nos diz que nós devemos seguir a Deus em todas as situações. Daniel estava numa situação de morte, ele iria morrer. Ele poderia ter pensado, cadê o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo? Cadê ele nesse momento? Eu vou ser colocado na cova dos leões? Mas ele não pensou nisso. Ele disse, eu vou para a cova e ainda assim, num lugar de morte, o meu Deus vai me salvar. E foi o que aconteceu. A fé de Daniel era tão grande e a confiança em Deus era maior ainda. E isso o salvou. E com essa atitude de Daniel, ele pôde conquistar vários outros homens que acreditavam nessa história e viram com os próprios olhos o que o nosso Deus pode fazer. Vamos orar? Senhor, Pai, abençoa a vida dessas crianças, Senhor, abençoa as famílias delas, que elas possam, Paizinho, crescer na Tua palavra, debaixo das Tuas bênçãos, debaixo, Paizinho, de todos os Teus mandamentos, Senhor, que elas aprendam, Pai, a obedecer, não só os pais delas, Senhor, mas a obedecer o Senhor. Ter em vista, Paizinho, que você é o único Salvador, o único meio, Pai. É aquele em quem a gente pode confiar, é aquele que a gente pode contar em todas as situações, Senhor. Que elas possam ter em Ti abrigo e refúgio, Pai. Que essa semana seja abençoada na casa delas, Paizinho, que ninguém adoeça, que ninguém pereça, Senhor. Amém. Tchau, boa semana.